Boa tarde. Segunda-feira, que seria de carnaval, esse ano a gente não está tendo os festejos, porém a gente pode ter cachaça. Esse é o tema do Espaço Livre desta segunda-feira, que seria de carnaval. E para falar sobre esse assunto, eu vou conversar com Maria Tereza Rossi Vilela. Para muitos ela é conhecida como TT, para outros como Matê, e ela é uma das proprietárias da Cachaçaria Vilela e Vilela, que produz a cachaça do Bonito desde 1992. TT, é um prazer tê-la aqui no Espaço Livre de novo, né? Já te entrevistei aqui. E que notícia boa que ela também está sendo divulgada em uma revista famosa, assim, falando da cachaça daqui da nossa região. Boa tarde. Boa tarde, Luciana, muito obrigada pela oportunidade de falar. Estou muito contente porque a nossa cachaça, que já existe há 29 anos, teve início com meu pai em 1992. Nessa semana, a gente teve a oportunidade de publicar numa revista bastante importante, chamada The Winners, que é editada pela Innsbruck, uma revista que é editada em português e inglês, porque ela é enviada para diversos outros países, uma publicação de luxo. E no espaço gourmet dessa revista, a gente foi convidado para fazer uma matéria sobre cachaça, de modo geral, sobre a história da cachaça no Brasil. Então, a oportunidade dela ficar conhecida em vários outros locais, inclusive fora do Brasil. Uma grande oportunidade. Tete, como que é essa história de produzir cachaça? Vocês têm uma fazenda que tem outras produções, de repente teu pai começou a envasar e fazer a cachaça? Nós temos uma fazenda, que era propriedade dos meus pais, e nós, 5 irmãos, continuamos proprietários da fazenda. Nós não dividimos. Hoje em dia eu toco a fazenda junto com a minha cunhada e todos nós somos os proprietários. Fica no bairro do Bonito, por isso que é o nome. Isso, a fazenda fica no município de Monte Sião, divisa com Ouro Fino, bem próximo daqui, são 17 quilômetros, 4 quilômetros de estrada de terra. O bairro lá chama-se Bonito, a fazenda Santo Expedito. E o nome da cachaça, a cachaça do Bonito, veio então do bairro. Quem deu o nome? Foi o meu irmão José Raimundo. O meu pai, quando teve a ideia de começar a montar um alambique, ele gostava de tomar uma cachaçinha com os amigos no final da tarde, na sexta-feira, quando voltava da fazenda, aquele bate-papo. Ele era bastante empreendedor. Ele montou, então, o alambique em 1992, começou a conhecer todo o processo de alambicagem, a ensinar o pessoal que trabalhava na fazenda, né? E foi um primeiro alambique bastante artesanal. Inclusive, as dornas eram de cimento, era bastante artesanal mesmo. O Zé Raimundo, meu irmão, depois de formar-se, foi trabalhar com meu pai e aprendeu com ele como é que se fazia essa cachaça. Quando meu pai faleceu e o Zé continuou a tomar conta da cachaça e da fazenda, ele melhorou o processo e criou um rótulo para cachaça, que tem uma foto do local, escolheu um tipo de garrafa para envasar e continuou a fazer e fazendo ainda todo no processo artesanal. Mas mesmo assim, existe um rigor que vocês tiveram que se adaptar, a questão de higiene, limpeza. Então, isso tudo sempre é necessário para a produção de qualquer tipo de bebida, porque ela está no critério de alimentos. Quando o Zé faleceu e Marlene e eu decidimos que iríamos continuar com a produção da cachaça, nós então decidimos implementar todos os processos exigidos pelo MAPA, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para que a gente pudesse registrar o alambique. São uma cachaça registrada que ela tem todo um diferencial, além do sabor, do local onde é plantada a cana, da forma como é feita, de qual é o fermento que se usa. O rigor no processo, que é um processo alimentício, é bastante importante, tanto para a produção da própria cachaça, quanto também para a preservação do meio ambiente. Então, como é que você faz o descarte que sobra do processo todo, tudo isso é levado em conta. É um processo longo, a gente tem que se oficializar, tem que criar uma empresa, uma razão social para ter tudo certificado, tem que ter um responsável técnico, que é um engenheiro agrônomo ou um engenheiro químico, no nosso caso é um engenheiro agrônomo, para passar por todo esse processo. Os procedimentos que são necessários para desde a hora em que você corta a cana, quando você moe, quando você faz o processo de fermentação, de lambicagem, de lavagem da cana que a gente faz antes de moer, e o processo também que é utilizar o que a gente chama de coração da cachaça quando a gente fabrica. Quando a cachaça começa a sair do alambique, passou para a serpentina, passou do estado gasoso, voltou para o estado líquido, a gente mede qual é o teor alcoólico da cachaça e despreza o que a gente chama a cabeça.
limpeza. A cachaça que sai numa graduação acima de 48 graus, a gente despreza. E vira o quê? Pode virar álcool. Álcool que a gente usa na limpeza. Abaixo de 38 graus não é considerado cachaça. Então, essa cachaça abaixo desse valor também despreza. E essa ela é usada, a gente tem todo um tanque de descarte, que é também toda a lavagem do alambique, após cada processo de alambicagem, vai para esse tanque, você não pode jogar em nenhum rio, nenhum afluente. Isso vira o vinhoto, que a gente acaba utilizando depois como adubo, com todo o processo. No processo também de você envasar a cachaça, existem salas especiais, a gente chama casa de envasamento, que ela tem 3 cômodos. O primeiro tem o processo onde você recebe as cachaças, você faz a lavagem dela, mesmo sendo garrafas que acabou de vir da fábrica onde você adquiriu. Depois ela passa para uma sala onde é feito o processo de filtragem para fazer o engarrafamento. A filtragem é especial. Aí ela passa para outra sala onde é feito o controle de qualidade, com uma luz forte para você ver como é que ficou, se não ficou turvo, como é que tá a cor, se não tem nenhum cisco que foi para esse processo. E aí ela é rotulada. O rótulo também, assim, existem as regras que o Ministério o MAPA exige, com o que é obrigatório ter escrito no rótulo e o que não pode ser escrito no rótulo. Ou seja, é um trabalho longo e um processo assim todo detalhado. Sim, muita fiscalização, tanto o MAPA quanto o IMA, que pode também fiscalizar pelo MAPA. A gente tem auditorias regulares nesse processo, também uma série de análises que são feitas com relação à qualidade da cachaça. A gente manda cachaça para laboratórios, lá na UFLA, tem outros laboratórios aqui na Exalc, para fazer análise da cachaça e análise também da qualidade da água. A água não pode ter cloro, mas tem que ser uma água potável, uma água que possa ser ingerida, que não tenha coliformes fecais, que seja toda límpida. A gente tem que ter também uma série de autorizações para o uso da água da própria propriedade. Então é um processo rígido. Mas antes da gente envasar a cachaça, a gente tem 2 outros processos. Temos 2 locais distintos para esses processos. A cachaça que todo mundo conhece como a cachaça branquinha ou a prata é a cachaça que ela é descansada em tonéis de inox. Essa cachaça ela deve ser consumida só a partir de uns 3 meses depois do processo de alambicagem. A gente deixa até mais, porque a cachaça que não tem qualidade, que não é registrada, muitas vezes acabou de ser do alambique e já vai para venda. Já vai para venda. Não, a gente deixa descansar e essa não vai pegar nem cor, nem um sabor diferente. E é cristalina. É cristalina, ela tem o sabor o perfume da cana-de-açúcar. Né? Parte da cachaça a gente deixa nesse processo. Uma outra parte a gente vai envelhecer em barris de madeira. E aí essa já fica mais escurinha. Ela vai pegar tanto a cor da madeira quanto o sabor da madeira. Nós começamos o processo com barris de carvalho europeu, que é o mais comum, mais tradicional. Mas hoje em dia o Brasil já aprimorou tanto o processo da cachaça que tem várias outras madeiras brasileiras que têm sido usadas com muito sucesso na fabricação da cachaça, no envelhecimento, que dão sabores e dão aromas distintos, cor também. Então nós temos hoje também barris de amburana e de bálsamo. E também, qual que você acha melhor? Eu gosto mais da amburana. Também hoje eu estava até conversando com um dono de um restaurante aqui em Ouro Fino. Uma dica é servir a cachaça gelada, como você serve a vodka gelada. Coloca a cachaça num balde com gelo, coloca no freezer, ela fica muito mais redonda, gostosa, né? Você acabou, assim, aprendendo muito nessa área, acabou apreciando muito também a cachaça mineira. Sim, mas quem mais conhece desta área é a minha cunhada Marlene. Ah, é? É, porque a gente teve que dividir as tarefas, né? E como ela já tinha um conhecimento maior do que eu, porque estava junto com o meu irmão, ela é viúva do meu irmão, então ela é que foi fazer cursos de análise sensorial, de blends. Então você pode fazer uma cachaça que é um blend da cachaça envelhecida no carvalho americano, mais o carvalho europeu, mais um tanto de amburana ou de bálsamo. Então é quase uma alquimia que você vai fazendo. E Marlene tem muito jeito para tudo isso. Ela tem uma forma apurada de sentir todos os aromas e os sabores, né? Existem vários tipos de cachaça aqui no Brasil e tem pessoas que amam degustar essas cachaças, como tem apaixonados pelo uísque, né? O tempo de envelhecimento da cachaça vai fazer a cachaça ficar mais preciosa, certo? Então, quanto mais tempo você envelhece, então uma cachaça que tenha
mais de 3 anos de envelhecimento, ela já é considerada uma cachaça premium. A gente tem cachaça lá que está envelhecida há mais de 10 anos. O tipo de madeira que você envelheceu. Agora, a cachaça pura mesmo, antes de envelhecer, ou aquela que a gente só deixa nos barris de coisas também, ela vai ter a acidez da cachaça que você tem que medir, porque o que queima a cachaça não é o teor alcoólico, é a acidez. Então você tem que ter um controle muito grande disso. O tipo de fermento que você usou para fazer, a qualidade da cana de açúcar que você usou, o corte, se você em que idade da cana você cortou ou não. Você pode cortar uma cana que já está muito envelhecida, ela não vai dar muito caldo e não vai dar uma cachaça muito boa. Então são diversos fatores. O terroir, né? Como é que é o terreno onde você plantou, né? Vocês fazem uma produção por ano? Fazemos uma produção por ano. A mesma mão de obra que nos ajuda, que toma conta da fazenda, os processos de plantio e colheita de café, de feijão, de milho, é a mesma mão de obra que a gente utiliza para a cachaça. Essa fase da mesma família, temos mais um outro funcionário, aprenderam com o pai, que era o mestre alambiqueiro na época do meu pai, e continua até hoje. Então a gente tem investido muito em treinamento deles, para aprender as melhores práticas. A gente os leva para outros alambiques. A Marlene acaba passando bastante ensinamento do que ela aprende nos cursos que ela faz. Vocês também levaram num tipo de um concurso, vamos dizer assim, com pessoas que estavam às cegas para degustar as cachaças? Foi há uns 3 anos atrás. Eu faço parte das diversas confrarias da cachaça. Uma delas é a confraria da mulher da cachaça. Tem em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Norte, no Nordeste, vários lugares. E existem alguns pontos em São Paulo onde se reúnem os especialistas em cachaça. Na primeira ocasião em que eu fui, era o lançamento de uma cachaça. Havia alguns jornalistas que eu acabei conhecendo. Depois eu fui convidada por algum deles a ceder algumas garrafas de cachaça para um concurso. Assim, era uma degustação às cegas, que foi feita por especialistas, jornalistas de gastronomia. E para nossa surpresa, a nossa cachaça prata ficou em 4º lugar nessa primeira vez. 4º lugar. 4º lugar. Pela primeira vez, nós estávamos no meio de um monte de cachaças muito premiadas. Saiu numa revista conceituada, GoWare Gastronomia. Então a gente ficou muito contente. No ano retrasado, nós também participamos de um outro concurso que existe, ele é bianual, feito por um grupo denominado Devotos da Cachaça, que são diversos especialistas, amantes da cachaça, distribuidores de cachaça. E esse concurso é nacional, na fase em que as cachaças são indicadas pelo público, então do Brasil inteiro, cachaças renomadíssimas. A nossa ficou entre as 200 melhores e também muito boa a colocação, a gente ficou muito contente. Vocês vão participar também de um livro? Foi lançado um livro agora, pelo Leandro Batista, que é um dos maiores sommeliers de cachaça que existe no Brasil. Ele tem também a própria cachaça dele, mas ele trabalhou muitos anos no Mocotó, em São Paulo. É considerado o melhor sommelier de cachaça, e ele lançou um livro onde ele escolheu 40 cachaças e fez um drink com cada uma dessas cachaças. E a nossa foi uma das convidadas por ele para participar. O drink que ele montou com a nossa cachaça chama-se Capone. É um drink feito com maracujá e limão siciliano. Ele agora está fazendo algumas lives produzindo esses drinks, e assim que a gente tiver do nosso, né, que são 40, então tem que ir aos poucos. Eu vou colocar nas redes sociais, a gente tem no Facebook, no Instagram, né? Se você puser Vilela e Vilela, que é o nome da nossa cachaçaria, vocês entram no site, ou também Cachaça do Bonito. Aqui em Ouro Fino a gente tem a cachaça à venda na Doris, minha amiga Doris, que sempre prestigiou muito lá no Felipe Acessórios. Você pode inclusive degustar a cachaça lá na distribuidora do Silvio Miranda, e também no Caminhos de Minas, que é o café Estrada de Ouro Fino, Mina da Porteira. Agradeço aos amigos de Ouro Fino, que temos também alguns restaurantes aqui, se você vai achar a cachaça para conhecer e degustar. Nós viemos para falar realmente da cachaça, 29 anos dessa cachaça saindo aí nessas edições famosas, então tínhamos que mostrar esse trabalho também que ela realiza. Mas nós vamos falar também com a Maria Tereza Rossi Vilela, TT, sobre um trabalho que você faz lá na Santa Casa, né, de captação de recursos, de ajudar a Irmandade. Então, eu fui convidada pelo grupo que hoje está na direção da Santa Casa, né, pelo Otávio e os diretores, para participar e ajudar, então, o trabalho voluntário que eu faço hoje em dia. Eu atuo no setor de captação de doações.
para a Santa Casa é muito, muito importante para o custeio da Santa Casa as doações em dinheiro que são feitas por doadores que fazem doações recorrentes ou doações uma única vez, e também as doações em espécie. Nós temos lá um setor onde trabalham duas moças, a Márcia e a Sara, que fazem todo o trabalho de gestão e operacional dessas doações, e nós temos atuado para conseguir um volume maior de doações, para usar tecnologia para que a gente possa chegar com esses pedidos de doação praticamente no mundo todo, não ficar restrito a doações em carnês de ouro fino. A gente tem ourofinenses pelo mundo todo, então a gente pode ter essas doações. Por isso até o sistema agora é RISU, né? Isso. Então nós acabamos implementando, ainda não faz um mês, uma plataforma de software que nos dá agora ferramentas para que a gente possa ter um processo automático para fazer a gestão do pagamento dos boletos, agora pode pagar com cartão de crédito, que a gente possa enviar e-mails automáticos para as pessoas, para renovar as doações, ou para aumentar o valor da doação, ou captar novos doadores no Brasil como todos. E ela tem outras ferramentas também que nos permitem fazer o que hoje em dia chama-se crowdfunding, né? Aquelas vaquinhas virtuais. Quando a gente tem uma campanha específica, a gente especifica uma meta. Agora nós estamos com a campanha já pela segunda vez, já tinha feito o manual, foi um sucesso, mas estamos fazendo agora também, para doações que sejam direcionadas para que a gente compre o tecido TNT para confecção de aventais. Nós temos uma meta de R$25 mil nessa campanha. E nessa plataforma também a gente obteve acesso a um mercado muito grande, onde a gente consegue obter uma parcela do valor de compras que internautas fazem em plataformas de e-commerce e de lojas muito conhecidas do Brasil como um todo, né? Uma Kamikado, Amazon, Livraria Saraiva, mas são tantas assim que, né, Netshoes, o que significa que hoje em dia a gente está começando a divulgar para as pessoas para baixarem seus computadores. Ainda não funciona isso nos celulares, mas é um plugin, um pedacinho de software que ele gruda no navegador, e quando essa pessoa acessar esse site, ela vai lembrar que ela pode escolher a Santa Casa para que uma percentual daquela compra vá de doação. E não muda nada o valor dela. Quem está doando é a loja. E essas lojas também tem uma série de cupons de desconto. É um círculo virtuoso. Temos também uma série de doações em espécie. Estamos fazendo campanha hoje, pelo menos 2 ou 3 supermercados da cidade, onde a gente pregou nas gôndolas uma lista de quais são o alimento que precisa. A pessoa passando na gôndola, naquela hora, falar, vou botar no carrinho mais alguma coisa, e depois do caixa coloca no carrinho. Estamos pedindo hoje coisas que são importantes pra gente: o arroz, o feijão, o açúcar, o macarrão, o óleo, massa de tomate. Acho que são essas alimentos as coisas não perecíveis. Temos também uma série de doadores. Nós vamos depois chamá-los para contar da história de um casal fantástico, que eu tenho ido pelo menos uma vez por semana buscar a doação deles. Eu volto com um carro com 8, 9 engradados, lotados de legumes, e são legumes orgânicos, e é um volume tão grande de uma coisa tão boa, orgânica, que dá para abastecer a Santa Casa, o asilo Esperança e Vida, e já levamos também lá na Casa do Oleiro. Pessoas maravilhosas que estão contribuindo com a Santa Casa, ainda mais nessa época de pandemia. Toda doação é super bem-vinda, toda doação. Tem pessoas que podem ir lá e doar fraldas. Outro dia nasceu um bebê de uma pessoa que não estava preparada. Então, você tem um enxovalzinho, você tem fralda, ou fralda geriátrica para pessoas que estão lá. Qualquer doação. Já tivemos doação de sabonetes de fábrica de ouro fino. Estamos agora também numa campanha, terminando uma rifa de uma camisa do Santos toda autografada. Já terminamos a rifa da camisa do Palmeiras. Teve uma rifa também de um vinho, que é o considerado o melhor vinho português, um Peramanca, que foi ofertado pelo Paulo Favila, do Dom Paolo. Pretendemos juntar essas doações todas para comprar um equipamento que a Santa Casa esteja precisando, principalmente nessa fase agora
do Covid. Dessa forma, a gente consegue aliviar os custos da Santa Casa e ter uma Santa Casa melhor para todos nós, porque ela é nossa. TT, Maria Tereza Rossi Vilela. Eu queria ainda falar sobre a questão dos patrimônios, que você é uma guardiã na cidade. E eu vou pedir para você fazer as suas conclusões, porque a gente já passou até do horário e a gente vai ter que voltar outro dia para falar dessa questão mais para frente. Quem sabe eu falo até junto com a Marlene também possa falar dessa área de gourmet da cachaça e a gente possa também aperfeiçoar mais um pouquinho, que eu acho que o pessoal gostou muito de saber, porque é uma área bem diferente. E meus agradecimentos, né, para você participar aqui, e fique à vontade para fazer as suas conclusões. Obrigada mais uma vez por essa oportunidade. Finalizando as minhas considerações. Somos cidadãos. Como cidadãos, a participação nossa na vida da cidade, na vida das entidades da cidade, ela é muito importante. Cada um de nós, cada cidadão consegue ajudar. Cada um pode doar um pouco do seu tempo, às vezes dinheiro, às vezes alguma coisa, às vezes uma habilidade. E para que a gente possa ser uma cidade melhor para todos nós, isso é super importante. Queria ir lá atrás, nos primórdios, lembrar para quem conhece a história e contar para quem não conhece, que a nossa Santa Casa nasceu de um grupo de cidadãos que decidiu que naquele momento a cidade precisava de uma Santa Casa e cada um se cotizou para construir uma Santa Casa que é da cidade. Foi assim também que nasceu o prédio do Grupo Escolar Coronel Paiva. Então, se lá, há 2 séculos atrás já, ou no começo do século, Santa Casa já tem 130 anos, né? Esses cidadãos da cidade se uniram, cada um com o que podia fazer. Fizeram, doou terreno, dinheiro para construção, mão de obra para construção. Podemos agora, cada um de nós, não interessa qual é a capacidade financeira de cada um, porque às vezes é o tempo, é a habilidade. Então, como cidadãos, a gente tem a obrigação de participar da vida da nossa cidade, não só de exigir. Conversei hoje com Maria Tereza Rossi Vilela, ela que é uma das proprietárias da Cachaçaria Vilela e Vilela, que produz a cachaça do Bonito desde 1992, está aí sendo conhecida, citada em grandes revistas, aparecendo em livros e divulgando a nossa região para todo o setor aí dos apreciadores da cachaça. Hoje, segunda-feira de carnaval, sem carnaval, por uma questão de consciência mesmo pela vida do próximo, pela nossa vida, pela vida do próximo. Esse ano, então, nós não temos os festejos, mas escolhi esse tema para falar nessa segunda-feira de carnaval. A todos uma excelente tarde. Você fica com o programa Vale Tudo, apresentação de Paulo Henrique. Até amanhã, se Deus permitir.